Fala pessoal, bem-vindos a mais uma dica de Excel. Eu sou o Edson. Nesse vídeo eu vou te mostrar como montar um gráfico dinâmico no Excel, como esse que você está vendo aí na tela. Então veja só, eu tenho aqui embaixo uma linha de tempo, onde eu posso escolher o período que eu quero analisar as vendas dos vendedores. Essa linha de tempo eu vou te mostrar também passo a passo como fazer. Então olha só, se eu selecionar de janeiro de 2017 a agosto de 2017, o gráfico vai mudar automaticamente, me mostrando o total de vendas de cada vendedor nesse período de janeiro de 2017 até o mês de agosto. E aqui do lado direito eu posso selecionar algum vendedor específico. Por exemplo, se eu selecionar o Roberto, o gráfico vai mostrar para mim somente as vendas totais do Roberto do ano de 2017, de janeiro a agosto. Se eu quiser comparar o Roberto com outro vendedor, eu posso marcar essa opção aqui em cima de seleção múltipla e aí eu escolho outro vendedor. Vou escolher aqui o João, por exemplo. Então eu estou comparando no gráfico o João com o Roberto no período de janeiro de 2017 até agosto. Portanto, eu consigo ver de uma forma bem rápida uma análise importante. Eu vejo que o Roberto vendeu mais do que o João. Isso serve para analisar produtos e várias outras situações, dependendo da sua forma de trabalho aí. Se eu quiser retirar esse filtro e ver todos os vendedores, basta eu limpar o filtro lá em cima na caixinha de vendedor. Então eu clico lá e o gráfico volta com todos os dados de todos os vendedores no período que eu selecionei ali embaixo. Então vamos fazer isso aqui do zero a partir de agora. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like. Olha só, aqui embaixo tem um link do melhor treinamento de Excel para você. Então para construir isso aqui, eu preciso de uma base de dados. Minha base de dados é essa aqui, ó. Uma coluna com a data, valor unitário, quantidade vendida, vendedor e o total de vendas de todos esses períodos aqui. Se eu for até a última linha dessa planilha aqui, veja que eu tenho mais de 1000 registros de venda do ano de 2017 até o ano de 2021. E a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte: eu vou selecionar qualquer célula, desde que seja dentro dessa tabela aqui, e aí eu vou lá na guia página inicial, lá em cima, e aqui do lado direito eu tenho essa opção de formatar como tabela. Eu vou clicar aqui, escolher qualquer uma dessas opções, e aí o Excel vai mostrar essa caixinha aqui para mim, me perguntando se eu tenho cabeçalhos aqui nessa tabela. E eu tenho cabeçalhos, que é a data, valor unitário, quantidade vendida, vendedor e o total de vendas de cada um deles. Então vou deixar marcado aqui essa caixinha, pressionar OK, e agora a minha tabela está formatada. A partir daí, eu posso clicar em qualquer célula aqui, vou lá na guia inserir, do lado esquerdo essa primeira opção aqui vai ser a tabela dinâmica. Então vou clicar aqui em tabela dinâmica, vou pressionar OK, e o Excel vai abrir uma nova planilha para que eu construa a minha tabela dinâmica. E veja que aqui do lado direito eu tenho todos os dados lá da minha base, onde nós acabamos de ver. Então eu tenho data, valor unitário, quantidade vendida, vendedor e o total. Eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar com o botão esquerdo aqui em cima de vendedor e vou arrastar até aqui embaixo no campo de linhas. E aí eu vou soltar e veja aqui do lado esquerdo que ele colocou todos os vendedores em cada linha aqui da planilha. E agora eu vou fazer assim, lá do lado direito, veja que sumiu aqui. Se isso acontecer, você clica aqui dentro da tabela com o botão direito e vai lá embaixo na última opção, mostrar a lista de campos. E aí o Excel vai exibir novamente. Agora eu vou clicar aqui em total, vou arrastar aqui para valores, vou soltar ali e olha só o que aconteceu. Ele colocou aqui então os nomes dos vendedores em cada linha e o total de vendas aqui na frente de todos eles. E isso aqui está considerando toda a minha base de dados de vendas do ano de 2017 até 2021. Então tudo que eu tenho aqui na minha base de dados, ele automaticamente somou de cada um desses vendedores. Agora eu vou clicar aqui dentro, qualquer célula, desde que seja aqui dentro dessa tabela, vou lá na guia análise da tabela dinâmica lá em cima e vou clicar aqui do lado esquerdo, inserir segmentação de dados.
Vou clicar aqui, eu vou escolher vendedor, porque eu quero analisar pelo vendedor. Vou pressionar OK. E olha só, ele trouxe uma caixinha inteligente aqui para mim. Então, conforme eu clico aqui no vendedor, a tabela muda e mostra somente as informações totais de vendas desse vendedor. Se eu quiser analisar outro vendedor, posso selecionar a seleção múltipla, escolher outro vendedor e aí ele vai mostrando automaticamente. Eu posso limpar o filtro aqui do lado direito e aí ele volta normal. Agora vamos fazer o seguinte, ó, vou clicar novamente dentro da tabela e vou lá em análise da tabela dinâmica novamente e aqui abaixo de inserir segmentação de dados, que é o que nós acabamos de fazer, eu tenho essa opção de inserir linha do tempo. Vou clicar aqui em inserir linha do tempo e aí ele vai abrir essa opção de data e é isso que eu quero. Então vou clicar aqui em data, pressionar OK. E aí ele trouxe aquele campo de períodos aqui para gente. O que eu preciso fazer? Eu vou clicar aqui do lado direito e vou mudar de meses para anos. Então vou clicar aqui em anos e ele trouxe todos os períodos de 2017 a 2021. Só que eu quero que ele mostre também todos os meses de cada um desses anos. Então eu preciso voltar na setinha, vou clicar em meses e agora sim eu consigo aqui, ó, por essa barra branca, mover até o início de 2017 e eu posso chegar no final aqui de 2021. Então tenho todos os meses de cada um desses anos. Agora vamos inserir o gráfico dinâmico. Então antes de fazer essa inserção do gráfico dinâmico, eu vou tirar essas linhas de grade aqui para limpar um pouco e dar um visual mais bacana aqui na planilha. Para isso eu vou lá na guia exibir, vou desmarcar aqui, ó, linhas de grade, pronto. Veja aqui, já mudou o visual aqui. Agora eu vou clicar aqui na minha tabela do lado esquerdo, qualquer célula, desde que seja dentro da tabela, vou lá na guia inserir. Nessa opção do lado direito de gráficos, eu tenho o gráfico dinâmico. Então eu vou clicar aqui em gráfico dinâmico, ele vai trazer esse gráfico de coluna. Eu vou pressionar OK. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar nessa linha de grade aqui do gráfico e vou pressionar Delete. Vou clicar aqui na legenda, pressionar Delete. Nesse eixo Y, vou deletar também. E aqui nesses botões de soma de total e vendedor, vou clicar com o botão direito em algum deles. Vou lá embaixo em ocultar todos os botões de campo no gráfico. E aí, ele desapareceu aqui agora. Eu vou ajustar esse gráfico, aumentando aqui para o lado direito e reduzindo um pouco o tamanho. E agora, olha só, eu vou fazer o seguinte, vamos formatar isso aqui. Vou clicar em qualquer uma das colunas, vou lá em cima em formatar. Preenchimento da forma, vou escolher esse verde aqui. E aqui embaixo, em linha do tempo, vou clicar lá, vou lá em cima em linha do tempo. E aqui nessa seta eu posso escolher um verde claro também, para combinar. E aqui nessa caixinha de vendedor, vou clicar também, vou lá em cima em segmentação, escolher um verde. E agora sim eu tenho um visual muito mais bacana aqui. Eu posso clicar aqui no gráfico novamente, vou lá em formatar, lá em cima. E aqui em contorno da forma, ó, vou clicar aqui, vou escolher o mesmo verde. Pronto, aí já ficou bem mais visual. Agora eu vou fazer assim, ó, vou clicar aqui no gráfico, pressionar a tecla Ctrl, vou clicar aqui nessa caixinha do vendedor, lá embaixo, na linha do tempo. Veja que eu cliquei nesses três ícones, selecionando a tecla Ctrl, e aí eu pressiono agora Ctrl X, eu vou conseguir recortar tudo isso aqui, e aí eu vou criar uma nova planilha. Então cliquei nesse botãozinho de mais aqui embaixo, vou pressionar Ctrl V para colar, e aí eu trouxe toda a minha análise aqui para essa planilha. Agora eu só preciso ajustar um pouco aqui, ó. Vou tirar as linhas de grade, guia, exibir, desmarco linhas de grade e aí pronto, ó. Eu posso fazer o seguinte, eu vou aumentar essa linha do tempo aqui, vou ajustar aqui um pouco, posso ajustar também essa caixinha dos vendedores e agora olha só,
Eu posso tirar esse título aqui, deletar. Posso aumentar a fonte dos vendedores. Então eu clico aqui embaixo nos vendedores, vou lá na guia página inicial, vou marcar negrito, aumentar a fonte. E aí eu vou clicar aqui no gráfico e vir nesse sinal de mais aqui, ó, do lado direito. Eu clico aqui e vou escolher rótulo de dados. E aí ele vai colocar o total de valores aqui de cada um dos vendedores. Mas veja que não tem o cifrão, né? Não está no formato de moeda. Como que eu faço para resolver isso? Eu vou clicar com o botão direito em cima de qualquer um deles, formatar rótulo de dados, e aí eu vou rodar até aqui embaixo na opção de número, e aqui em categoria, ó, vou clicar na seta, escolher moeda, e pronto, tá lá, formatado como moeda. Eu posso colocar como negrito, aumentar um pouco a fonte, e todos os valores estão ali. Se eu selecionar lá embaixo, por exemplo, de março até agosto, o gráfico automaticamente muda, mostrando o total de venda de cada um dos vendedores nesse período que eu escolhi. Se eu quiser analisar somente o Roberto, ó, vou clicar no Roberto, ele mostra o total de vendas do Roberto nesse período. Se eu quiser comparar o Roberto com outro vendedor, seleciono a seleção múltipla, escolho aqui a Patrícia, por exemplo, e aí vai fazer a comparação desse período desses dois vendedores. Se eu quiser outro, vou selecionar o João, e aí o gráfico vai ter os 3 vendedores. Posso limpar o filtro aqui, ele volta mostrando todos os vendedores, ou eu posso alterar o período também. Conforme eu altero o período, lembrando que eu posso puxar essa barrinha branca aqui para avançar os anos, 2020, ó, de janeiro a julho. O gráfico alterou automaticamente. Bom, esse é o gráfico dinâmico. Espero que tenha te ajudado aí de alguma forma. Não perde o próximo vídeo e até mais.